Olá, galera do primeiro ano B. Vamos lá para a nossa videoaula aqui, para que vocês consigam compreender um pouquinho mais sobre geometria plana. Na semana passada a gente passou esse conteúdo para vocês darem uma olhada, estudar, pesquisar, resolver algumas questões. E hoje a gente vai fazer um breve resumo aqui, para que vocês entendam um pouco melhor, ok? Então, vamos fazer um breve resumo sobre essa geometria plana. Geometria plana, como o próprio nome já diz, né, é algo que é planificado, algo que é apenas duas dimensões, né, altura e largura. Então a gente pode analisar dessa maneira. Dentro de geometria plana, nós temos os polígonos. O que são os polígonos? Os polígonos, como o próprio nome já diz, coloquei aqui para vocês entenderem, poli são muitos, vários. Gômenos vem do grego essa significado de ângulos. Então, polígonos são aqueles que têm muitos ângulos. Certo? O que são ângulos, professor? Não entendi. Ângulos, digamos assim, vai ser o ponto de encontro de duas arestas, que a gente chama de vértice, depois a gente vai ver melhor. Tá? Ângulo é isso. Tá? É o encontro de duas arestas, formando assim esse vértice, a gente chama ele de ângulo, tá certo? Então, vai ter as suas denominações, tá? Então, dependendo da quantidade de ângulos. Bem, esse aqui todo mundo conhece, a figura conhecidíssima, triângulo. Significa, isso por que é triângulo? Ou trilátero, tá? Significa o que tem? Três ângulos, tá bom? Três ângulos. Ou três lados, trilátero. E aqui, nós temos aqui conhecido quadrado, né, ou quadrilátero. Quadrilátero é justamente tem quatro ângulos. E assim vai. Aqui nós temos o pentágono, 5 ângulos. Aí hexágono, né, e assim por diante. Heptágono, octógono, né, eneágono, e assim por diante. Dependendo da quantidade de ângulos, tá? E aí a gente chama isso de polígonos. Nós temos os polígonos regular, né? O que é um polígono regular, né? Um polígono regular é um polígono convexo que possui todos os lados congruentes entre si e todos os ângulos internos também congruentes. O que é que significa dizer que um ângulo é congruente, ou um lado é congruente ao outro? Tem o mesmo valor. O quadrado ele só vai ser um quadrado se todos os lados tiverem a mesma medida, então eles são congruentes. Então, um quadrado, um polígono regular, né, ele tem todos os seus lados iguais, consequentemente também tem todos os ângulos internos também iguais, certo? Triângulo, né? O triângulo a gente também do mesmo jeito. Triângulo regular a gente é conhecido como um triângulo equilátero. Por quê, professor? Porque tem todos os lados iguais, certo? Por isso que é um triângulo equilátero. Regular. Tem todos os lados iguais e os ângulos também. Tá bom? E um hexágono. Aqui, ó, coloquei aqui 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados iguais. Consequentemente, os ângulos também são iguais, certo? Todos os ângulos são iguais. Então isso é o que, professor? Um polígono regular, tá? Onde todos os lados são iguais e os seus ângulos também. Então, esse é um polígono regular. Dentro desses polígonos, a gente vai estudar hoje, aprofundando um pouquinho mais, são os triângulos, tá certo? Triângulo que a gente vê, queira ou queira não, os triângulos a gente consegue formar todas as outras figuras. Isso. Como assim, professor? Olha só. Vou olhar aqui para esse polígono regular, o quadrado. Vocês concordam comigo? Se eu dividir aqui ao meio, eu vou encontrar o quê? Dois triângulos. Na verdade, é possível formar ele assim. Ah, professor, mas o hexágono não tem como? Pior que tem. O hexágono eu posso dividir eles aqui, olha, e formar triângulos. Quantos triângulos eu tenho aqui, professor? 6 triângulos. E assim por diante. O triângulo é a ferramenta-chave para a geometria plana, que a gente consegue formar as outras figuras. Por isso que é tão importante a gente conhecer o triângulo. Tá? Então,
nós temos aqui a classificação dos triângulos, certo? Coloquemos aqui o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele triângulo que é formado, que constitui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Sempre que formar esse Lzinho, qualquer que seja o triângulo, a gente vai ficar reconhecendo ele como um triângulo retângulo, tá bom? Cujo ângulo é 90 graus. Temos o triângulo acutângulo. O que é isso, professor? O triângulo acutângulo é o que contém os ângulos externos de dentro, tá? Todos os ângulos de dentro são ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus. Você pode analisar aqui que vai acontecer isso, tá? Isso vai ser menor do que 90 graus. Um triângulo acutângulo. E o obtusângulo, professor, olha só. Um triângulo obtusângulo, ele vai ter um ângulo, certo? Obtuso. O que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso é que ele tem um ângulo interno maior do que 90 graus. Tá certo? Então, por isso que ele é abertinho assim, tem um ângulo maior do que 90 graus. Tá certo? Então, essa é a primeira classificação dos triângulos. Muito importante a gente conhecer. Tá? Então, dentro das classificações, nós temos também quanto ao lado. Né? O que significa dizer quando um triângulo, a gente começou até falando aqui, quando um triângulo é equilátero. O que é um triângulo equilátero, professor? É que tem os três lados congruentes, tá? São iguais as medidas dele. Então a gente conhece esse tipo de triângulo equilátero. Mas além desse, nós temos um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles, professor? Que tem dois lados congruentes entre si. O que é que isso significa? Significa dizer que pelo menos dois lados, certo? São congruentes, são iguais, de mesma medida, tá bom? Isso eu vou chamar de um triângulo isósceles, certo? Então nós temos aí um triângulo equilátero, que todas as medidas são iguais, os três lados são iguais. O triângulo isósceles tem dois lados congruentes entre si. E nós temos o escaleno. O que é um triângulo escaleno? O triângulo escaleno vai dizer que todos os lados são diferentes, certo? Todos os lados desse triângulo são diferentes. Então nós temos esses três tipos: equilátero, os três lados iguais; isósceles, dois lados são iguais; e o escaleno, todos os lados são diferentes. Tudo bem? Até aqui? Ok. Dando continuidade. Eu vou apagar rapidinho, tá? Voado. Opa! Pra gente continuar. Ainda sobre triângulo, tá certo? Sobre triângulo. Vamos entender um pouquinho sobre o que acontece com os ângulos de um triângulo. Ângulos internos. Ok? Então vamos lá. Olha só. Os ângulos em um triângulo. Ângulos em um triângulo. Nós temos o seguinte. Todo triângulo, seja ele escaleno, equilátero, tá? Escaleno, equilátero, isósceles, todos eles, a soma da medida desses ângulos internos de um triângulo, certo? A soma deles deve ser igual a 180. Todos eles. Se eu pegar aqui é o ângulo A, B, C. Né? Se eu pegar e somar esses ângulos aqui, A mais B mais C, vai ser igual a 180. Ok? 180 graus. Então, temos aqui tudo isso. A soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser igual a 180 graus. Sempre. Não vai mudar jamais.
Tá certo? Sempre vai ser assim. Então a gente vai responder algumas questões sobre isso também. Tá certo? E a gente precisa entender e como funciona esse lado. A gente conhece também, dentro de ângulos, é interessante a gente saber o que é um ângulo reto, que é um ângulo reto formando um Lzinho, que isso aqui significa o quê? Que o ângulo é de 90 graus. Temos aquele famoso ângulo raso. Olha só. Significa que a metade da circunferência, olha só, ou seja, é 180 graus. Tá? São ângulos que a gente precisa ter noção de conhecer quando a gente visualizar numa figura. Tá bom? Então, se eu der uma continuidade aqui, pessoal, nesse triângulo, você concorda comigo? Olha, nós temos um ângulo externo ao triângulo. Então, a gente já sabe quanto que mede isso tudo, olha só. Não é o mesmo formato aqui, é um ângulo raso. Ele todo é 180. Então, a gente vai ter que bolar umas estratégias, né, para descobrir esse ângulo. Ângulo interno, ângulo externo. E isso vocês devem ter estudado sobre esse assunto. Então, esse é um resumo inicial, tá bom? Para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou parar aqui e nós vamos para a resolução de atividades no próximo vídeo, tá bom? Então, aguarde que já que eu volto.